Atendo-nos ao legal dos vereadores e, sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 9ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2017-2020, às 19h06. Iniciaremos com os assuntos ligados ao expediente. Atas. Ata da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de maio de 2020. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura desta ata. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco esta ata em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo orador, coloco esta ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro a ata da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de maio de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Expedientes recebidos do senhor prefeito. Projetos de lei. Ofício número 206 de 2020. Ofício número 206 de 2020. Nazaré Paulista, 11 de maio de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre autoriza o Poder Executivo a proceder à desapropriação amigável e gratuita e da outras providências. Sendo que se apresenta, valemos-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 281 de 2020 dispõe sobre autoriza o Poder Executivo a proceder à desapropriação amigável e gratuita e da outras providências. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito do município de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas pela lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a desapropriar de forma amigável e gratuita 2 faixas de terra pertencentes à DQ Engenharia e Construções Limitada, CNPJ 08-354-322-000140, remanescente do loteamento denominado Alto da Estiva, bairro do Cuiabá, perímetro urbano do município de Nazaré Paulista, comarca de Atibaia, para fins de projeto de rua denominada Rua Canela Branca, com área de 5.094 metros quadrados e 91 centímetros, com a seguinte descrição. Trecho 1, com área de 4.530 metros quadrados e 17 centímetros. Inicia-se com o ponto de intersecção entre o lote 6B da quadra E com a Estrada Municipal Faustino Batista. Daí segue confrontando com a Estrada Municipal Faustino Batista pela distância de 11 metros e 17 centímetros. Daí de frente à esquerda e segue com ângulo externo de 160 graus e distância de 17 metros e 99 centímetros. Agora deflete à direita e segue confrontando com o lote 6A da quadra E, com ângulo interno de 14 graus e distância de 2 metros e 68 centímetros. Daí deflete à esquerda e segue com a mesma confrontação em curva de raio de 10 metros e distância de 8 metros e 2 centímetros.
Daí segue com a mesma confrontação pela distância de 143 metros e 11 centímetros. Daí deflete à esquerda e segue com a mesma confrontação em curva de raio de 10 metros e distância de 6 metros e 18 centímetros. Segue com a mesma confrontação pela distância de 63 metros e 56 centímetros. Daí deflete à direita e segue com a mesma confrontação com ângulo interno de 68 graus e distância de 10 metros e 78 centímetros. Daí deflete à direita e segue com a mesma confrontação com ângulo interno de 112 graus e distância de 50 metros e 51 centímetros. Daí deflete à esquerda e segue com a mesma confrontação em curva com raio de 10 metros e distância de 10 metros e 34 centímetros. Daí segue com a mesma confrontação pela distância de 126 metros e 43 centímetros. Daí deflete à esquerda e segue com a mesma confrontação em curva de raio de 10 metros e distância de 4 metros e 88 centímetros. Daí segue com a mesma confrontação pela distância de 50 metros e 87 centímetros. Daí deflete à esquerda e segue com a mesma confrontação com ângulo de 212 graus e distância de 5 metros. Agora deflete à direita e segue confrontando com Mário da Silva e outros, com ângulo interno de 94 graus, azimuth 132 graus, 49 minutos e 3 segundos, e distância de 10 metros e 2 centímetros, até o ponto 45 da coordenada E, 357, 377, 027 e M, 7, 427, 703, 612. Agora deflete à direita e segue confrontando com a rua Canela Branca, trecho 2, com ângulo interno de 86 graus e distância de 10 metros e 12 centímetros. Agora deflete à direita e segue confrontando com o lote 6B da quadra E, em curva com raio de 10 metros e distância de 3 metros e 51 centímetros. Daí segue com a mesma confrontação pela distância de 51 metros e 59 centímetros. Daí deflete à direita e segue com a mesma confrontação em curva com raio de 10 metros e distância de 4 metros e 88 centímetros. Segue com a mesma confrontação pela distância de 120 metros e 55 centímetros. Daí deflete à esquerda e segue com a mesma confrontação em curva com raio de 10 metros e distância de 14 metros e 89 centímetros. Daí segue com a mesma confrontação pela distância de 127 metros e 6 centímetros. Daí deflete à esquerda e segue com a mesma confrontação em curva de raio de 10 metros e distância de 17 metros e 40 centímetros até encontrar o ponto inicial de descrição. Trecho 2. Com área de 564 metros e 74 centímetros. 564 metros quadrados e 74 centímetros. Inicia-se no ponto 46, de coordenada E 357 422 029 e N 7 427 668 630. Localizado na intersecção entre a propriedade de Mário da Silva e Ouço com a Estrada Municipal Faustino Batista. Daí segue confrontando com a Estrada Municipal Faustino Batista pela distância de 10 metros e 34 centímetros. Daí deflete à direita com ângulo interno de 105 graus e distância de 55 metros e 95 centímetros, onde confronta com o lote 1 da quadra E. Daí deflete à direita com ângulo interno de 81 graus e distância de 10 metros e 12 centímetros, até o ponto 45 de coordenada E 357 377 027 e N 7 427 703 612, onde confronta com a rua Canela Branca, trecho 1. Agora deflete à direita e segue confrontando com Mário da Silva e outro, com ângulo interno de 99 graus, azimuth de 127 graus, 51 minutos e 33 segundos e distância de 57 metros.
até encontrar o ponto 46 de coordenada E 357-422-029 e N 7-427-668-630, ponto inicial dessa descrição formando ângulo interno de 75 graus com segmento inicial. Artigo 2º. A desapropriação do imóvel descrito no artigo anterior ocorrerá sem ônus financeiro para o município. Artigo 3º. Fica toda a infraestrutura viária necessária a ser executada no trecho acima descrito, como guias, sarjetas, canalização de águas pluviais, pavimentação, rede de energia elétrica e sistema de iluminação pública, sob inteira responsabilidade dos proprietários expropriados, sem que ocorra qualquer ônus financeiro ao município. Artigo 4º. Esta lei é de vigor na data de sua publicação, revogada as disposições encontradas. Nazaré Paulista, 11 de maio de 2020, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei, que ora submetemos à apreciação dos senhores, tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a proceder de forma amigável com a desapropriação por interesse público, sem ônus financeiro para o município, visto que os imóveis pertencem à DQ Engenharia e Construções Limitadas, CNPJ 08-352-322-000140. Igualmente destaca-se que a área a ser desapropriada será para fins de implantação na Rua Canela Branca, no bairro Cuiabá, em loteamento regularizado, denominado Alto do Estiva. Assim, diante do manifesto de interesse público, visto que a desapropriação de referidas áreas propiciará o fomento da trafegabilidade daquela localidade, haja visto que a via pública possuirá 10 metros de largura e contará com todas as infraestruturas por conta do desapropriado. Por fim, contamos com a colaboração dos nobres vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais para o momento, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Passaremos agora para os ofícios. Decreto número 3.178 de 2020. Decreto 3.178 de 2020, Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, declara a situação de calamidade pública no município de Nazaré Paulista e dá outras providências. O prefeito do município de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do município de Nazaré Paulista, artigo 65, da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória 927, de 22 de março de 2020, e considerando a necessidade de adotar medidas orçamentárias imprevistas para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus no município de Nazaré Paulista, considerando os impactos na economia local e, de consequência, na arrecadação do município de Nazaré Paulista, considerando a necessidade de adotar medidas administrativas extraordinárias no regular andamento da administração pública municipal, decreta. Artigo 1º. Fica declarada a situação de calamidade pública no município de Nazaré Paulista em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória Covid-19 causada pelo agente novo coronavírus até 31 de dezembro de 2020. Artigo 2º. Para efeitos do disposto neste decreto, aplicam-se as suspensões e dispensas previstas no artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2020. Artigo 3º. Em decorrência do disposto deste decreto, os servidores votados nos órgãos e entidades da administração pública municipal poderão ser remanejados para a Diretoria Municipal de Saúde para prestar apoio suplementar mediante solicitação da Diretoria Municipal de Saúde e edição de ata do prefeito. Artigo 4º.
Para evitar que o déficit atual no quadro de pessoal permanente do município de Nazaré Paulista afete a prestação de serviços à população em decorrência da pandemia da Covid-19, fica autorizada a contratação temporária nos termos da Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 2 de 2006, com suas alterações ou legislação suplementar que venha a ser editada. Artigo 5º. Fica autorizado o teletrabalho no âmbito da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista. Parágrafo 1º. Para fins desse decreto, teletrabalho é a modalidade de prestação da jornada laboral em que o servidor executa parte ou a totalidade de suas atribuições fora das dependências físicas do seu órgão ou entidade de lotação. Parágrafo 2º. As atividades externas do servidor em razão da natureza do cargo ou emprego ou das atribuições do órgão de lotação não se enquadram no conceito de teletrabalho. Artigo 6º. O teletrabalho será autorizado pelos diretores do departamento mediante a edição de portaria contendo os critérios e acompanhamento das atividades realizadas de acordo com as especificidades de cada diretoria. Artigo 7º. Fica autorizada a antecipação de férias individuais e coletivas, devendo o servidor ser informado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado. Parágrafo 1º. As férias, inciso 1º, não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos. E, inciso 2º, poderão ser concedidas ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Parágrafo 2º. Adicionalmente, poderá ser negociada a antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. Parágrafo 3º. Os servidores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus Covid-19 serão priorizados para o gozo de férias. Artigo 8º. Durante o estado de calamidade, poderão ser suspensas férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais mediante comunicação formal da decisão ao servidor, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de 48 horas. Artigo 9º. Para as férias concedidas durante o estado de calamidade, o pagamento do adicional de 1/3 de férias poderá ser pago após a sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina, prevista no artigo 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. Artigo 10. O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável ao disposto no artigo 145 da Constituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1943. Artigo 11. Na hipótese de exoneração do servidor, será pago juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios os valores ainda não adimplidos relativos às férias. Artigo 12. Durante o estado de calamidade, poderá ainda ser concedido férias coletivas, notificando o conjunto de servidores afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 de 1943. Artigo 13. Durante o estado de calamidade pública que se refere ao artigo 1º, fica autorizado o regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado, para a compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Parágrafo 1º. A compensação do tempo para a recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder a 10 horas diárias.
Parágrafo 2º. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Artigo 14. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as disposições constantes dos decretos 3.173 de 2020, 3.175 de 2020, 3.176 de 2020 e 3.177 de 2020, que não contrariem o disposto neste decreto. Nazaré Paulista, 30 de março de 2020, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria para análise e extração de cópia que desejar fica autorizado. Passaremos agora para os expedientes diversos recebidos. Correspondência da Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando informações das transferências de recursos da União pagos aos municípios destinados a garantir a execução dos programas. Município de Nazaré Paulista. Fundo Nacional de Saúde no período de janeiro a março de 2020, no valor de R$ 340.165,53. Fundo Nacional de Assistência Social, no período de janeiro a março de 2020, no valor de R$ 3.778,26. Ministério da Cidadania, no período de janeiro a março de 2020, no valor de R$ 10.732,26. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no período de janeiro a março de 2020, no valor de R$ 102.592,24. Fundo sob supervisão do MEC, no período de janeiro a março de 2020, no valor de R$ 327.347,17. Fundo de Participação dos Municípios, no período de janeiro a março de 2020, no valor de R$ 2.552.354,69. Transferência de Imposto Territorial Rural, no período de janeiro a março de 2020, no valor de R$ 2.119,18. Transferência da participação sobre a produção de petróleo no período de janeiro a fevereiro de 2020, no valor de R$ 75.311,49. Transferência quota-parte da compensação financeira no período de janeiro e fevereiro de 2020, no valor de R$ 232,49. Esse documento ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria para análise e, se necessária, a extração de cópia que desejar fica autorizada. Passaremos agora para os expedientes recebidos dos vereadores. Parecer número 452 de 2020. Parecer 452 de 2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 270 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 15 de maio de 2020 para analisar o relatório 452 de 2020, elaborado por Wanda Aparecida Passos do Carmo, ao projeto de lei número 270 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, que dispõe sobre: considera patrimônio cultural imaterial e inclui no calendário do município de Nazaré Paulista as festas de São Gonçalo e da outras providências.
A vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. E quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório pelos demais membros da comissão, este foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereador Célio Aparecido Pinheiro, como membro. Parecer 453 de 2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 271 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 15 de maio de 2020 para analisar o relatório 453 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei número 271 de 2020, de autoria do vereador Flávio Gonçalves Gonzaga, que dispõe sobre: autoriza a denominação de estrada de servidão que especifica no bairro do Cuiabá e dá outras providências. Estrada de servidão das Pedras. O vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. E quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório pelos demais membros da comissão, este foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Passaremos agora para a moção. Moção número 64 de 2020. Moção número 64 de 2020. Agradece ao deputado estadual Conte Lopes pela liberação de emenda parlamentar ao município de Nazaré Paulista no valor de R$100 mil para custeio no setor de saúde. Apresentamos à mesa, após ouvido o douto plenário e dispensadas as formalidades regimentais, apresente moção de agradecimento ao deputado estadual Conte Lopes, PP, pela liberação de emenda parlamentar no Orçamento Geral do Estado, no valor de R$100 mil para custeio do setor de saúde do município de Nazaré Paulista. Requeremos mais que cópia da presente moção seja endereçada ao deputado estadual Conte Lopes, PP, ao prefeito municipal Cândido Murilo Pinheiro Ramos e aos meios de comunicação para conhecimento. Justificativa. Desde o início do nosso mandato, no ano de 2019, tivemos várias reuniões de trabalho com a assessoria e com o próprio deputado estadual Conte Lopes, tanto na Assembleia Legislativa como aqui em nossa cidade, nas ocasiões em que o deputado esteve visitando o município. Em todas essas reuniões de trabalho, solicitamos a liberação de emendas para o município. Na ocasião, o deputado prometeu fazer a liberação de emendas para o setor de saúde e no ano de 2020 houve a liberação de recursos para o custeio no setor de saúde do município, mais precisamente para o Hospital Municipal. Considerando que atitudes como essa do deputado Conte Lopes, PP, merece ter o reconhecimento por parte do Legislativo Municipal, é que apresentamos à mesa a presente moção de agradecimento pela indicação e liberação de emenda parlamentar ao município de Nazaré Paulista, no valor de R$100 mil para o setor de saúde. Nazaré Paulista, 15 de maio de 2020. Vereador Fábio Alexandre Silveira. Coloco a moção número 64 de 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Fábio Alexandre Silveira. Senhor presidente, nossos colegas, todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais,
Isso aqui é mais uma maneira, de novo, de mostrar à população, os deputados que vêm ajudando a cidade. Nós fomos em conversa com o deputado Gonçalves, onde conversamos com ele no ano passado, e ele ficou de mandar uma emenda para nós. Ele falou, prometeu e mandou mesmo. Também aproveitando, não poderia deixar de falar também, eu prestar os meus sentimentos ao deputado estadual que veio a falecer, Luiz Lauro Filho, o qual tem ajudou bastante também Nazaré com ambulância, recurso a pedido do vereador Jefferson. Infelizmente foi uma grande perda, que Nazaré ia ajudar muito a Nazaré, ia ajudar bem mais ainda. Só isso, presidente. Mais alguém? Coloco a moção número 64/2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro a moção de agradecimento número 64/2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, aprovado por unanimidade. Moção número 65 de 2020. Moção número 65 de 2020. Agradece aos profissionais do setor de enfermaria do Hospital Municipal de Nazaré Paulista e SAMU pelo trabalho no encaminhamento e atendimento de pacientes. Apresentamos à mesa, após o vindo do outro plenário e dispensadas as formalidades regimentais, a presente moção de agradecimento aos profissionais do setor de saúde e enfermaria do Hospital Municipal de Nazaré Paulista e SAMU pelo dia dedicado aos enfermeiros, comemorado no dia 12 de maio. Requeremos que cópia da presente moção seja encaminhada ao setor de enfermaria do Hospital Municipal e SAMU, à direção do Departamento Municipal de Saúde, ao diretor da empresa Instituto Vale Saúde, prestadora de serviço no Hospital Municipal, ao prefeito municipal e aos meios de comunicação para conhecimento. Justificativa. Considerando que nos últimos meses estivemos acompanhando os serviços dos profissionais de enfermaria do Hospital Municipal, quando em acompanhamentos de pacientes, principalmente com a nova pandemia Covid-19. Considerando que sempre que os pacientes chegam ao Hospital Municipal, são prontamente atendidos e encaminhados por esses profissionais de saúde extremamente atenciosos. Considerando que o trabalho e iniciativa como essa precisam ser reconhecidas e incentivadas pelo Poder Público Municipal, em especial pela Câmara Municipal, razão pela qual apresentamos a presente moção de agradecimento ao setor de enfermaria do Hospital Municipal de Nazaré Paulista e SAMU. Por isso é que, em reconhecimento ao trabalho dedicado, apresentamos votos de congratulação para que os serviços continuem sendo realizados, porque assim quem ganha é a população de Nazaré Paulista. Nazaré Paulista, 15 de maio de 2020, vereador Joel de Almeida. Coloco a moção número 65 de 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todos. Nesse tempo de pandemia, eu não poderia deixar de fazer essa moção aí relacionada às enfermeiras, porque pelo dia deles, assim, uma coisa tão importante, mesmo assim, eles são merecedores, não por causa da pandemia, pelo trabalho que eles prestam. Inclusive, na segunda-feira, eu estive no hospital, lá, tomando um soro assim, e eu não informei o médico que eu era diabético. O que o médico fez? Ele me passou um soro glicosado. Assim como a enfermeira, muito experiente, ela viu a minha ficha, ela pegou o teste e foi lá fazer o teste. Chegou lá para fazer o meu teste, meu diabetes já estava com 250. Então ela pegou e tirou o soro imediatamente e voltou e falou com o médico. Assim. Então, tudo isso são atos assim, que quando a gente tem um profissional que a gente pode confiar, é muito importante. É isso que eu agradeço e peço que Deus abençoe todos os pessoal assim. Boa noite a todos. Mais alguém? Coloco a moção número 65 de 2020 em votação.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro a moção de agradecimento número 65/2020, de autoria do vereador Joel de Almeida, aprovado por unanimidade. Passaremos agora para as indicações. Indicação número 650 de 2020. Indicação número 650 de 2020, de autoria do vereador Homero Aparecido de Moraes, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal a urgente necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a execução de serviços de sistema de tubulação na rua Sargento Calixto Cenciarelli, próximo ao número 117, localizado no bairro Vicente Nunes. Indicação 651 de 2020, de autoria do vereador Flávio Gonçalves Gonzaga, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a manutenção da Estrada das Marinas, localizada no bairro do Cuiabá. Indicação 652 de 2020, de autoria do vereador Flávio Gonçalves Gonzaga, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a manutenção da Estrada da Serra, próximo à casa da dona Geni e da dona Márcia, e na Estrada dos Escravos, em toda a sua extensão, localizada no bairro do Cuiabá. Indicação 653 de 2020, de autoria do vereador Flávio Gonçalves Gonzaga, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a manutenção da estrada do bairro Guavirutuba, no trecho de asfalto e nos trechos de terra, principalmente no morro próximo ao sítio do senhor Dito. Indicação 654 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e às agências bancárias Bradesco e Caixa Econômica Federal a necessidade de instalação de tendas com cadeiras em frente às agências com os devidos cuidados de higienização e distanciamentos necessários, disponibilizando funcionários para executar a limpeza e melhor distanciamento do público. Indicação 655 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica a concessionária Rota das Bandeiras a manutenção e troca das luminárias que estão queimadas na rotatória que dá acesso à cidade. Indicação 656 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a manutenção e troca das lâmpadas da rua Helena Maria de Moraes, próximo à borracharia do Pica-Pau, bairro Vicente Nunes. Indicação 657 de 2020, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a manutenção e a colocação de alambrado na área existente para a manobra de carros na rua Bento Duarte Passos, no centro da cidade. Indicação 658 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a manutenção e troca das lâmpadas da rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Cuiabá. De acordo com o inciso 4 do artigo 168 do Regimento Interno, destina o restante do tempo desse expediente para o uso da tribuna em tema livre. E lembro aos senhores vereadores que desejarem falar
que seja pela ordem, observando seu limite regimental de até 10 minutos para cada orador. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Célio Aparecido Pinheiro. Senhora presidente, nobres vereadores, quero saudar a todos que acompanham pelas redes sociais. Senhora presidente, é de conhecimento de todos e do mundo que nós estamos vivendo uma das piores fases devido a essa pandemia que vem amedrontando toda a população e todas as semanas, e nas redes sociais e jornais, só fala disso. Quero aqui, em nome da casa, parabenizar o prefeito por ter tomado essa atitude de multar, e não uma multa leve, mas uma multa pesada, as pessoas que continuam alugando chácaras, incentivando pessoas a vir passar final de semana aí em pousadas e chácaras, enfim. Eu acho que é uma grande falta de respeito com o munícipe, com a cidade, sabendo das regras, sabendo da restrição, sabendo do perigo que é estar alugando chácaras para trazer as pessoas. Pô, tem outras épocas, espera um pouquinho, tem outras ocasiões. Nós vamos ter, sim, momentos de receber o turista, mas espera passar um pouco. Todas as cidades, todos os moradores estão morrendo de medo. Não é que quem vem de Guarulhos vai trazer a doença, é um sistema de prevenir todo mundo. Pode ser que eles também venham de lá e peguem a doença com nós aqui. Quem garante que o pessoal daqui também não esteja contaminado? Como tem 14 casos, tem 7 isolados, mas a regra é clara. A regra é clara. Não tumultuar, não amontoar gente, não congestionar pessoas. De tanto que está havendo desobediência, que o prefeito de São Paulo e o governador vai aplicar o lockdown, vai bloquear tudo. Quer dizer, se as pessoas tivessem um pouco de senso, já essa pandemia poderia estar mais amenizada. Eu sei que existem várias situações, o pessoal precisa sair, precisa trabalhar, não parou tudo. Eu sei que existe grande culpa também dos políticos lá que mandam mais. Mas já que tem a restrição de cidades do interior, não poder, nesse momento crítico, alugar chácaras de recreio, então respeite. Quero também parabenizar os profissionais da fiscalização, que no domingo, lá no bairro do Cuiabá, estava tendo lá uma aglomeração de pessoas na chácara, e foram lá com a polícia e fizeram o serviço lá. Multaram e mandou o pessoal embora. Então, parabéns aos fiscais. Não é fácil lidar com esse tipo de gente, porque imagina você numa festa, chegar à fiscalização e ter que parar a festa. Imagino eu que estejam lá todos muito contentes, animados, e tem que parar tudo. Então não é fácil para a fiscalização. Parabéns à vigilância sanitária. Quero também parabenizar o prefeito. Desde que eu me conheço por político, a vida toda, a estrada da Santa Cruz sempre foi muito criticado, sabe, senhora presidente? Muito. E era um trecho crítico porque não tinha saída de água. Os moradores ali sempre reclamavam porque a estrada não tinha manutenção, e o prefeito pediu um pouco de paciência aos moradores de lá, e no começo do ano ele fez toda a iluminação até a igreja, e essa semana que passou ele fez as galerias de saída de água e colocou um material bom lá que, acredito eu, que não vai ter problema mais, ou que vai pelo menos demorar um pouco para ter problema. Mas de imediato assim, o pessoal lá está muito contente porque resolveu o problema. Chegou uma pessoa realmente para resolver o problema.
Também não foi só lá. Resolveu também o problema da Estrada das Flores. Eu sempre, todos aqui acompanhavam, até o vereador Fábio tem mais conhecimento, o Luiz Loreto, todos eram sempre marcados nas redes sociais pelos problemas. E o pessoal marca o vereador. Olha aqui, vereador Romero, você está vendo essa situação? Quero ver quando vim pedir voto. Mas só que eu não vi nenhum morador de lá agradecendo agora o prefeito e toda a equipe por ter feito. Eu sei que é obrigação, mas a educação faz parte do dia a dia da gente também, né? E a estrada ficou boa. Eu achei que ficou jóia. O prefeito aí, depois que a chuva amenizou, deu uma resolvida aí 80% nas estradas. Agora o pessoal está reclamando de poeira, de pó. Então, quando chove faz barro, quando faz muito calor faz poeira. E também eu não vejo mais nas redes sociais, aquela semana que choveu a semana toda, e o prefeito, para garantir a segurança das crianças, decidiu que os ônibus não circulassem durante 3 dias. Nossa! Teve algumas mães que enlouqueceram dos filhos perder a aula. Enlouqueceram. Onde se viu uma cidade que não dá condições dos alunos vir para a escola, agora com a pandemia, parece que todos concordaram com a situação, ou pelo menos aceitaram, estão com medo. Se o prefeito liberar a escola, eu não vou mandar meu filho para a escola. Quer dizer, o jogo mudou, a história mudou. Então, por isso que a gente precisa sempre analisar a situação, né? Às vezes a gente exige demais, tem que exigir mesmo, mas com cautela e respeito ao poder público, porque aí a situação pode ser mundial e a gente tem que recuar e falar assim: não, se for para pegar a doença, eu prefiro não mandar meu filho na escola. Aí o jogo mudou, a coisa inverteu, né? Então aquele prefeito ruim que faltou com o ônibus 3 dias, hoje é um prefeito bom, que não libera a escola para as crianças não irem lá se contaminar. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Precisamos, todo mundo erra, lógico, mas precisamos analisar mais com carinho essas críticas maldosas. É isso, senhor presidente. E vamos aí, todos os municípios, acredito eu, que vêm acompanhando ordens do governador Dória, né? O governador vem sendo muito criticado pela política que ele vem tomando as decisões. Eu sei que para os comércios o governador está sendo muito ruim, muito péssimo, porque a ordem é para não abrir o comércio, né? E os comerciantes, com razão, ficam chateados, porque vai quebrar todo mundo. Mas, por um outro lado, ele também tem estatística que, se liberar o comércio, as pessoas vão se contaminar adoidados. E esse controle ele vai perder. Bom, quando a situação é crítica, é muito difícil tomar uma decisão. Eu tenho certeza que a cabeça do governador está fervendo dia por dia. Mas falando no âmbito federal, como a gente vem sentindo que a dificuldade de administrar o nosso Brasil está difícil. O presidente, ele não se acerta. Vejam bem que dentro de um mês ele trocou 2 ministros, ministro esse que foi elogiado pelo Conselho de Medicina, a gente viu lá o currículo deles, currículo muito bom, e para o presidente o ministro não serviu. Então, parece que o que é bom para um não é bom para outro. O que passa na cabeça minha é que o presidente quer que os ministros cumpram ordens dele, ponto final. O que é bom para ele é bom ministro. Se o ministro pensar num todo, numa população, para o presidente já não é bom. Então, nós estamos vivendo uma fase complicadíssima da política.
praticamente daqui junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses. Já vou concluir, senhor presidente. Daqui 5 meses nós vamos ter as eleições e vivendo dentro dessa situação toda de doença e política complicada. É só, senhor presidente. Obrigado pelo tempo. Mais alguém? Pela ordem. Vereador Fábio. Boa noite, presidente, nossos colegas, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Só para justificar o pedido, a minha indicação ao Bradesco, à Caixa e à Prefeitura, a Prefeitura entrasse em conjunto com o Bradesco para autorizar que, bem no estacionamento, bem por perto da casa da dona Wanda, que faça igualzinho a Atibaia, feche com granil, põe umas cadeiras, põe um funcionário para ficar limpando, porque você foi no cartório de imóvel, em alguns lugares de bairro, tem um funcionário só para a pessoa levantou e já passou um pouquinho com gel quando a pessoa sentar. Porque tem muitas pessoas de idade que ficam várias horas ali, em frente ao Bradesco, a Caixa, e na Caixa daí eu lugar do lado da Prefeitura, bem no estacionamento ali onde fica no carro do prefeito, para carro oficial. Poderia colocar uma tenda com cadeiras ali, então uma parceria junto com a Caixa e o Bradesco. Eles alugariam a tenda, a Prefeitura poderia fornecer as cadeiras que tem na educação, eles poderiam contratar até um funcionário para ajudar alguma família aí a fazer as limpezas. Então ajudaria todo mundo e não ficaria esse transtorno, onde fica aquela fila na rua, um do lado do outro, próximos, debaixo de um sol forte, pessoas de idade. Então é pensando nessas pessoas que eu fiz essa indicação. E tomara que eles atendam a gente, que agora vai abrir de novo o segundo calendário para receber os 600, então vai acontecer isso de novo. E dizer sobre as indicações, indicação sobre o meu vereador falou do pessoal marca a gente, agradecer ao prefeito, ao encarregado de obras do Luiz Loureiro, que vem nos atendendo cada vez que pedimos o de pé, atendido, que é a Estrada das Flores, a Capela do Divino. Muito obrigado por atender o pedido. E também agradecer também aos funcionários da Ademar, Vaguinho, Kaique, sempre estamos atendendo também com as trocas de lâmpada, que são muitas. Peço que a população entenda que só são os 3 para tomar conta de todo o município de lâmpada queimada. Só isso, presidente. Mais alguém? Como diz o vereador Sérgio, a estrada lá na Santa Cruz, há muito tempo aquela estrada ficou tendo valeta no meio da estrada. Eu passei muitas vezes por lá. Pouco tempo eu fui para lá e vi. E agora eu passei de novo realmente. Está muito bom, bem feito o serviço. O prefeito e a sua equipe estão de parabéns. Declaro encerrado o expediente. Passaremos agora para a ordem do dia. Iniciamos agora a segunda parte dessa sessão ordinária que trata da ordem do dia. Nada a deliberar. Explicação pessoal. Nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem. Lembrando que cada um dos inscritos terá de 10 minutos para seu pronunciamento e com quórum mínimo é de 6 vereadores. Porém, não tem nenhum vereador inscrito. Então, declaro encerrado a presente sessão. Não havendo mais nada a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão, às 20 horas. Desejo a todos uma boa semana.